Câncer, a gente tem uma mensagem espiritual para você de uma mãe, de uma avó, alguma mentora feminina, trazendo para você uma mensagem muito importante. E muitas coisas saíram dessa tiragem, muitas coisas. Então, vem ver, porque é uma tiragem bastante completa e tem assunto para muita gente aqui. Muitas coisas saíram, inclusive essa mensagem que é tocante. Olá, estrelas do signo de Câncer. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem para novembro, eu quero trazer um recado para vocês. Na verdade, é um convite para que vocês conheçam os outros quadros aqui do canal. Todos os domingos sai o horóscopo da semana, que é uma previsão feita com o que está acontecendo no céu. Como é que está a dança dos astros e como é que isso nos afeta individualmente e globalmente. O de domingo já está no canal e as coisas já estão rolando, ok? Também quero dizer que toda semana, quando não está tendo a previsão mensal, tem a energia da semana. Então, eu faço uma tiragem para todos os signos, separados em 2 vídeos. Você pode clicar na descrição e ir direto para o seu signo, da energia da semana, principais acontecimentos, o que você precisa saber, ok? Esse vídeo sai sempre às segundas-feiras. E também sobre a minha agenda, eu sei que muita gente não conseguiu horário vaga para a agenda quando ela estava aberta. Então, por isso, como eu sempre faço mesa radiônica para o próximo ano, em dezembro eu vou abrir uma pequena agenda para o combo de mesa radiônica. Limpeza geral é um faxinão, uma mesa para fazer um faxinão, deixar tudo aqui que aconteceu nesse ano difícil para trás e abertura de caminhos para começar o outro ano vibrando alto, com todos os caminhos abertos. Então, se você tiver interesse em fazer esse trabalho comigo, aqui na descrição eu vou deixar o WhatsApp para você entrar em contato. Coloca fila de espera, mesa radiônica, ok? Na mensagem que você vai me mandar. E se puder, já me coloca seu nome também. Então, vamos lá, Câncer. Como é que vocês estão, cancerianas e cancerianos? Espero que vocês estejam bem. Através da minha presença divina, eu sou. Aqui e agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para os signos de Câncer, para novembro. Câncer, novembro. Gratidão. Então vamos lá, a gente vai começar com um oráculo para ver a energia para novembro, para Câncer, por favor. Novembro para Câncer. Novembro que tem um portal importantíssimo, 1111. Por favor. Olha, Câncer, aqui está saindo a Mãe Estelar, que é uma energia que fala quando a gente dá colo para todo mundo, mas a gente não dá colo para nós mesmos, né? Aqui fala como é que você pode maternar a você mesmo, como é que você pode se pegar no colo. Muitas vezes está relacionado a processos de cura, processos de entendimento, processos de conexão com a sua criança interior, com aquela parte sua que foi se traumatizando, que foi perdendo a alegria, a jovialidade. Quando a gente fala não deixar a criança morrer, como é que você cultiva isso? Como é que você cuida da sua criança? Como é que você se mantém viva, se mantém esperançosa, cheia de alegria? Então, novembro está trazendo para você essa reflexão, né? Como você pode cuidar de você mesma? Como é que você pode voltar a despertar essa criança? Normalmente essa carta fala de quando a gente esqueceu da gente, quando a gente se dá a todos, mas não se dá o mínimo para a gente, quando a gente se culpa por querer um pouco de paz ou por querer se divertir um pouco. É uma reflexão. Vamos dar uma olhada o que vai vir, né? Vou pegar aqui um tarô para a gente ver melhor, né? O que traz essa energia aqui.
Vamos lá, por favor. Câncer. Já deixa seu like, Câncer. Comenta comigo o que ressoou. Compartilha esse vídeo. Se cada um compartilhar com pelo menos uma pessoa, a gente vai ter um aumento significativo de visualizações aqui no canal e eu vou ficar muito grata mesmo. Vamos lá, por favor, para Câncer. Cavaleiro de Paus. Essa energia câncer traz um período onde você vai ter muita energia, muito gás. Novembro pode ser um mês onde você consiga, de fato, colocar em prática alguma coisa que você quer muito fazer, ou que você está com muita energia, muita garra, muita força de vontade para realizar alguma coisa. Aqui também me fala de paixão, né? É fogo. Então, isso pode estar também relacionado a se apaixonar em novembro por algo ou por alguém, ok? O que mais? Opa! Para alguns de vocês isso tem a ver com paixão mesmo. Quatro de copas fala daqueles momentos de começo de relação, sabe? Onde tudo parece estar em harmonia, onde a gente está mostrando o nosso melhor lado, porque a gente está feliz, a gente não está mostrando o nosso melhor lado porque a gente está mentindo, não, porque a gente está bem, porque a gente está feliz, porque a gente está sempre, sempre cheio de energia. Essa carta fala de encontros agradáveis, de situações gostosas de viver, é, quando as coisas estão transbordando, quando tem conexão, né? Então, aqui me fala de uma paixão e muito no começo, ou pode ser um reacender da chama também, isso também é possível, quando a gente começa a de novo a se divertir, a trocar, a conversar, quando há interação, troca, ok? Também pode estar representando um novo começo, né? Um despertar, uma busca por ser feliz, por ter momentos agradáveis, por se divertir sem culpa, por isso tem muito a ver também com essa coisa do maternar, né? Às vezes isso aqui não tá falando de uma paixão por você mesmo, de um relacionamento com você, sabe? No sentido de, tipo, deixar um pouco de abraçar o mundo e abraçar um pouco você, entende? Vamos lá, que mais? Opa, muitos. Por favor, que mais? Por favor. Para câncer. 5 de paus. 10 de copas. Olha, aqui me fala de um período de que para haver harmonia é preciso encontrar um acordo. Só que deve ser para pessoas que estão vivendo relacionamentos que estão com problemas. Aqui, esse 5 aqui, ele fala muito de disputa, sabe? Quando um quer ter a razão, independente de estar com a razão ou não, precisa ganhar a guerra, precisa transformar a relação numa guerra. Cuidado. Então, às vezes, essa paixão, essa vontade de se divertir é buscar uma harmonia. Às vezes, você não precisa ganhar a guerra. Às vezes, mesmo assim, isso aqui me parece que, assim, independente de quem tem razão, as pessoas querem ganhar essa guerra. É quase como se fosse realmente uma guerra. Então, não importa o que diga, não importa como você se expresse, eu não sei se está relacionado à sua posição de precisar ganhar, de estar certa ou certo sempre, ou se isso tá se relacionando, tá falando de uma pessoa com quem você se relaciona que tem que estar nessa energia. Mas aqui o que está pedindo é que haja harmonia, que às vezes é melhor não ganhar todas, que às vezes é melhor
dar a razão para quem tem a razão. Entende? Para que haja de novo alegria e felicidade. Aqui me parece, se isso aqui é um relacionamento já existente, o que parece é que precisa tirar as armaduras, precisa tirar as pedras na mão, precisa parar de querer ter razão a qualquer custo, sabe? Porque essa carta, ela fala muito sobre quando as tensões, as brigas, as discussões, os problemas ficam maiores, em mais destaque, mais forte do que aquilo que uniu. Então você vê os bastões aqui atrás do fogo, da paixão, da sabedoria. Isso, essa, a gente está falando de pausa, é fogo, né? Eles representam o equilíbrio. E aí esse bastão pesado, maior, em destaque, ou seja, as dificuldades, as disputas, as brigas, as mágoas, a vontade de. Eu estou ouvindo muito essa coisa de estou certa, estou certo, estou certo, tenho que estar certa. Ficou maior do que a relação em si. Então é como se estivesse minando a relação e precisa alguém parar isso. Alguém precisa parar isso, tá? Para que possa voltar a haver harmonia. A desarmonia é exatamente porque não é mais uma relação, ou não está no momento em que a relação é em busca do amor. Está no momento da relação em que é em busca de quem tem razão, entende? E para salvar isso, é importante encontrar harmonia. Se a gente está falando sobre se maternar aqui, também é importante você perceber os gatilhos que tiram você do eixo, que traz um excesso de energia que não é positivo, que traz essa angústia, que traz essa discussão, que traz esse clima pesado, que fica pesado, pesado, pesado. Isso não está em harmonia com você também. Então, às vezes, você deixar o outro ganhar uma briga, porque sabe que essa é a dinâmica, é um cuidado com você mesma, sabe? Assim, não cair em todos os gatilhos, não entrar nas provocações. E se isso aqui não está relacionado a amor, isso aqui pode estar tá relacionado a onde é que precisa voltar a ter harmonia na sua vida e que você precisa parar de cair nas provocações. Então, imagina, por exemplo, se isso aqui for um ambiente tóxico de trabalho, você precisa conseguir enxergar o que são os seus gatilhos que te fazem ficar mal? Como é que você pode passar por isso com o mínimo de sofrimento possível? Porque você está nesse ambiente, então como é que você se resguarda disso? Entende? Aonde é que estão os seus gatilhos que te trazem essa raiva, que suga a sua energia? Porque imagina, trabalhar já é desgastante, já cansa. Para a maioria das pessoas, claro que tem pessoas que vivem de boa, que trabalham com o que amam, enfim. Mas independente disso, é cansativo. Agora imagina se você ainda tem que perder energia com o ambiente, com as pessoas, aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que. Se você tirar a atenção disso, começar a cuidar de você, você vai ver o quanto de energia você perde se importando, ou se irritando, ou dando atenção, ou caindo nas provocações. Isso aqui é muito de muda a frequência, prioriza a sua tranquilidade, prioriza a sua energia para você usar essa energia para alguma coisa que você queira conquistar, para alguma paixão, para estar bem com a vida, para cuidar de você, para se, né, ver o que se maternar não é só se dar colo, é priorizar também as suas necessidades, sabe? Encontrar tempo para fazer as coisas que você precisa. Então, outubro, ou novembro, tá trazendo para você todos esses rearranjos, entende? Momento de rearranjo. E quanto antes você perceber que você tem como lidar com aquilo que você sente, como você se coloca nos conflitos, melhor. Você não tem como saber a reação da outra pessoa, não está no seu controle. Mas como você vai gastar a sua energia, o que vai tirar a sua paz, isso está no seu controle. Entende? Perceba isso. Busca encontrar em novembro essa tranquilidade, sabe? Essa paz, se sentir bem.
Também aqui a gente está falando sobre uma vitória em algum tipo de disputa. Isso pode ser uma disputa judicial, por exemplo, que traz uma vitória. É, pode estar falando sobre algo que se esclarece, alguma coisa que vem à tona de algum tipo de injustiça com você. Aqui me fala de pós um período de conflito, de briga, de peso, de discussão, tem uma vitória para você, tá? Vamos dar uma olhada aqui no cigano para ver o que mais temos para novembro, para câncer. Novembro para câncer, por favor. Novembro para câncer. A criança, o caixão, as nuvens, o que mais, por favor? E o cão. Ai, caiu uma que eu nem tinha visto. E a casa. Bom, vamos lá. Criança, caixão, nuvens, cão e casa. Aqui a gente tem algumas energias. Eu acho que isso está trazendo mensagens para mais de uma pessoa, tá? Então, se isso aqui não ressoar com você, fica aí. Espera aí, porque tem bastante coisa aqui acontecendo, tá? Bom, vamos lá, então. Criança com caixão, aqui tá me falando sobre alguma coisa que ou tá próxima de terminar, ou já terminou, e você não tá lidando bem com isso, tá? Criança com caixão fala muito também de ressentimento, mágoa. Então, pode ser alguma coisa que tenha terminado por um gatilho, por uma, por algum tipo de trauma, por algum tipo de atitude que você tem baseado em algum trauma, algum ressentimento. Por exemplo, uma crise de ciúmes. Estou dando um exemplo, tá? Que gerou um rompimento, mas que no final das contas não havia nada de errado, era só os seus traumas, as suas experiências passadas que enxergaram aquelas situações como motivo de você ter ciúmes, mas que na verdade não era. Entende? Aqui me fala dessa, principalmente porque a gente está falando da mãe estelar, né? De uma criança machucada que trouxe algum tipo de prejuízo, ou seja, uma atitude que você teve que trouxe algum tipo de rompimento, algum tipo de prejuízo, algum tipo de pode ser com uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode estar falando sobre amizades, pode estar falando sobre ambiente de trabalho. Assim, eu não sei exatamente, mas assim, é uma postura, uma atitude, uma ação que desencadeou alguma coisa que teve um rompimento na sua vida. Aqui também está falando que, de certa forma, para alguns de vocês, esse rompimento é algo que deixou a sua vida mais leve. Isso não é para todo mundo, tá? Tem pessoas que tiveram um rompimento e estão tendo que lidar com isso. Tá? Mas tem aqui rompimentos que deixaram a vida mais leve, que a sua criança voltou a. É como se tivesse tirado um peso da criança também. Talvez de algum lugar onde fosse abusivo, talvez de alguma forma uma amizade, uma relação, um ambiente, alguma coisa que tem essa questão da disputa, sabe? Tem essa questão do peso. Então, novembro traz um período onde você ainda está digerindo, para quem teve esse rompimento, ainda está digerindo o que aconteceu.
mas as coisas vão ficar mais claras. E aí, a partir de novembro, a coisa começa a andar. Então, independente do que aconteceu, o que que rompeu, o que que você perdeu, o que que finalizou na sua vida, a gente começa a ver o sol aparecer já em novembro. Então, se isso é um trabalho, você já pode estar começando a ver outras coisas, já pode estar entrando num período de experiência, ou alguém pode virar e falar, não, me dá aqui seu currículo, peraí, vamos ver, sabe? Ou você pode ter uma ideia. Enfim, a luz, o sol, a luz começa a acontecer. Se isso aqui é um relacionamento que ficou no passado, cheio de trauma, a gente tem aqui novos relacionamentos também acontecendo. Bem no comecinho do jogo eu falei sobre isso, né? Um relacionamento novo, cheio de paixão, aquele momento em que tá tudo bem, tá tudo fluindo. Então, aqui está me falando das nuvens, dando lugar à claridade ao sol. Então, assim, um período de fim de tristeza, de sofrimento, e as coisas começando a encontrar forma, começando a se resolver novamente. Aqui a gente tem o cão com a casa. Isso aqui, para mim, é muito uma energia de proteção, tá? Então, novembro, tá? Ó, eu tô ficando arrepiada. Então, tem um protetor, tem um mentor, tem alguém protegendo, né, você. Casa é ambiente que também pode estar protegido, né? Cão na casa é o guardião da casa, é o guardião do ambiente. Então aqui tem um protetor, tem um especificamente trabalhando ativamente. A gente sempre tem. Quando eles aparecem na tiragem, é porque eles estão trabalhando especificamente, limpando, purificando, ajudando a gente a ter entendimento, sabe? Trabalhando a nossa energia espiritual. Então, tem aqui sim um protetor espiritual cuidando de você, né? Porque a casa também pode estar representando a morada da sua alma, né? Então, cuidando de você, zelando por você. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem para Câncer. Bom, aqui está falando, né? O amor pelo desejo está falando para Câncer sobre amor, paixão, harmonia. Podemos estar falando sobre uma reconciliação também. A gente está falando de essa carta ela fala de paixões ardentes, né? Então também tem muito a ver com novos começos. Pode estar falando de uma reconciliação? Pode estar falando de uma pessoa chegando? Pode estar falando de salvar um relacionamento? Pode. Tá? Aqui a gente fala de paixão ardente, de momentos inesquecíveis, e também está falando de sorte, de coisas inesperadas, positivas que acontecem, tá? Cuidado só com não se iludir com a pele. Eles estão falando para você, se é uma reconciliação, não se deixa levar só pela pele. Analisa se realmente tem como harmonizar. Se realmente a disputa, a parte abusiva da relação vai se acertar antes de você se enfiar de novo nisso, ok? O que mais, por favor? Aqui está falando de paixão, prazer, festa, divertimento, harmonia, prazer, prazer, sabe? Pele. Mas assim, aqui também pode estar representando tentação, pode estar representando aqueles momentos em que você está propício a cair em tentação. Cuidado para não colocar os pés pelas mãos e trocar algo que está estável, pode estar com problema ou não, por uma coisa de uma noite, porque essa carta ela fala dessa tentação, mas ela fala também da consequência disso de não dar certo, ok? Então, assim, se for trair, isso sem julgamento, não faça esse mês, porque esse mês tende a dar ruim,
Entendeu? Então, se você for trair ou se tiver relação, tiver vivendo uma relação trilateral e tal, cuidado especificamente com esse mês, porque esse mês pode dar ruim. Aliás, se vocês não estão vendo os quadros da astrologia, os trânsitos eles continuam, né? Então você pode ver todos, porque ainda tem trânsito ali ativo. A gente tá com Sol e Escorpião ainda. A gente tá com Plutão, com Marte, tem muita coisa acontecendo no céu que propicia segredos virem à tona. Então, cuidado esse mês se você está fazendo alguma coisa que as pessoas não podem saber, tá? Esse mês redobra a atenção, ok? Redobra a atenção, não descuida. Olha os bolsos, papelzinho, celular. Não descuida esse mês, beleza? Que esse mês a coisa pode vir à tona, tá? Então, vamos lá para o decreto. Decreto para novembro. Não, peraí, tem uma mensagem aqui. Agora, eu ia tirar o decreto e eu fui parada. Ok, então vamos lá. Uma mensagem. Qual a mensagem desse guardião, desse protetor, por favor, para novembro, para câncer? Qual a mensagem, por favor? Olha, a papisa, eles estão me dizendo que é essa mãe estelar. Olha, vou uma que eu não tinha visto aqui, que é o escravo de bastões. A mãe estelar, a papisa, a criança, a mensagem é uma guardiã, pode ser sua mãe, sua avó, sua bisavó, tá? Que está protegendo a sua família. Vamos ver qual que é a mensagem em si. Tá? Escravo de bastões fala sobre perder o medo, sobre dançar com medo, é, trabalhar na energia do medo, não deixar que o medo te paralise. Então, aqui, tanto a papisa quanto a mãe estelar, quanto a criança, estão lidando com os seus sentimentos de medo. Então, é possível que alguém esteja ainda sofrendo muito com algum tipo de medo, alguma coisa que está precisando muito de colo, e aqui eles estão falando que você pode, que você vai ter esse colo, o colo espiritual ele está acontecendo. E se você se abrir, ou seja, tirar um tempo para se conectar com essa guardiã, essa mentora, ou é uma mãe, ou é uma avó, uma ancestral, tá? Mas é uma energia feminina, materna, vai te acolher, vai te dar esse colo que você precisa. E tenha uma coisa de proteção em casa, tá? O que mais, por favor? 10 de copas. De novo, 10 de copas. Nesse baralho, isso aqui também tem a ver com o nascimento de alguém perto. Tem alguma alma feminina que vai reencarnar perto de você, que é uma ancestral sua, tá? Ok. Mais alguma mensagem, por favor? 9 de copas e 8 de moedas. Aqui essa carta, essas duas cartas, elas estão falando de um momento de 9 de copas, principalmente. Ele está falando sobre um momento de vitória,
tá? É alguma coisa que você conquista. E o oito de moedas está falando de alguma coisa que foi tirado de você. Então é quase como se você reconquistasse algo que foi tirado. Não necessariamente a mesma coisa, mas a sensação de ter. Vamos dizer que você perdeu um emprego, foi demitido injustamente e tal. Você conquista um outro espaço muito melhor e você tem a sensação de que você, aquela injustiça, aquilo que foi tirado, foi restabelecido. Então, também essa proteção espiritual, essa mentora, essa mãe, essa avó, tá te ajudando a reconquistar aquilo que lhe foi tirado, ok? Então tá bem, vamos para o decreto para câncer, por favor. Essa foi uma tiragem bem grande, hein, câncer? Muita coisa para esse novembro aí, hein? Por favor, para câncer. Qual o decreto para o mês de novembro para câncer? Decreto para o mês de novembro para câncer. Netuno e Lunara na chama verde, trabalhando a purificação emocional. Então, tá precisando lidar com as emoções aqui também. Tem muita coisa acontecendo. Então, eu sou a purificação emocional, a chama verde, a chama da cura. Que a cura acontece através da verdade. Quando a gente enxerga a verdade do que foi feito, do que fizemos, a gente pode encontrar a cura. A gente enxerga a verdade nas nossas motivações, a gente enxerga e então as nossas crenças limitantes, os nossos gatilhos, e a gente vai se curando. Então, decreto para novembro, pode escrever aqui, e aí você ajuda a transformar esse vídeo num caderno de decreto. Todo mundo, muita gente faz isso, é muito legal porque a gente troca essa energia. Vocês vão escrevendo, as outras pessoas vão escrevendo e isso vai ficando forte, poderoso. E você também pode decretar na sua vida no momento em que você precisar ou todos os dias durante esse mês para cuidar dessa questão emocional e se abrir para ganhar aquilo que foi tirado, encontrar essa pessoa, enfim, tudo que saiu aqui, como é que isso encaixa em você. Então, o decreto eu sou a purificação emocional. Então é isso, deixa seu like, comenta comigo o que ressoou. Um beijo e muita luz.